Vamos seguir, então. A gente vai falar, a gente fiquei prometendo esse painel desde manhã para vocês, né? A gente estamos super animadas, porque acho que esse foi um ano que a gente discutiu muito diversidade. Acho que desde de que a Programaria surgiu em 2015, esse assunto tem amadurecido, né? Mas ainda não está, acho que, resolvido, né? A questão da diversidade. Então, a gente trouxe aqui um time incrível de painelistas para a gente aprofundar esse debate, para a gente refletir o que a gente já conquistou, o que ainda falta, né? E quais são também as disputas de narrativa quando a gente fala de diversidade, né? Então, tem muita gente que fala, diversidade é um favor, eu estou abrindo minha empresa para o outro. Será que é isso mesmo? Será que diversidade é nivelar por baixo, né? A gente ouviu já isso algumas vezes. Será que diversidade é um custo ou é um investimento? Enfim, para trazer essas e outras reflexões, a gente montou um time incrível de mulheres para debater esse tema. Então, eu vou chamando aqui, apresentando uma por uma. A gente tem a Amanda Graciano, que é especialista em transformação digital e LinkedIn Top Voice. Ela é economista, referência no que tange inovação digital e empreendedorismo, além de ser uma das top voices do LinkedIn. Ela atua com o desenvolvimento de negócios, buscando democratizar o acesso à inovação para todas as empresas brasileiras. Então, e a Amanda também vai ser a nossa super moderadora. Para integrar o nosso painel, a gente tem a Karine Ros, que é sócia fundadora da NIL, é um negócio super novo, acabou de surgir, gente, aproveita para seguir no Instagram. A Karine trabalha há mais de 15 anos desenvolvendo mulheres, mais de 12 mil mulheres já foram impactadas em vivência, seja por iniciativas que ela fundou como Escola Elas, Upwith Consultoria ou Maria Lab. Ela acredita que há um chamado urgente e necessário para que as organizações estejam mais comprometidas com a diversidade e inclusão por meio do desenvolvimento de lideranças mais conscientes do seu papel no mundo. E aí, por isso, ela recentemente fundou a NIWA, que é justamente de New, né, que vem de novo, e mais o A pelo protagonismo feminino. E aí temos também a Dani Andrade, tem muita gente aqui para eu chamar ainda. A Dani Andrade, que eu sou fã dessa mulher, gente. Ela é incrível, de verdade. Eu conheci, inclusive, num evento que a Karine organizou e, desde então, eu sigo apaixonada por quanto que ela... Vocês vão entender por que ela me arrebatou, logo mais. Vou apresentá-la, então. A Dani Andrade é uma mulher transexual programadora, trabalhando há 20 anos com o desenvolvimento de software e atualmente analista desenvolvedora no Canadá. Então, mais uma participação internacional aqui no Programaria Summit. Ela se formou em Letras e Análise de Sistemas e ativista do movimento de travestis e transexuais LGBT há 15 anos, tendo sido uma das criadoras da plataforma Transempregos, um super projeto, e também da Maite Schneider. Um beijo, Maite, para você, grande amiga. Ela desenvolveu o código dessa plataforma, então, muito legal ter você aqui comigo, Dani. E faltou a Tainá, que eu não trouxe aqui a fichinha da Tainá. Alô, produção, agora é o momento de vocês me ajudarem. Peguem a fichinha para mim, por favor, tá aí do lado, ali na agendinha, para eu poder chamar a Tainá e a Ared. Vê se esse é o da Tainá aí. Alô, Thiago, pode vir. Quem sabe faz ao vivo, gente. Eu já estou me sentindo Faustão, então bora. A Tainá Yared, que é fundadora da GEMA, Consultoria em Equidade. Ela é advogada com pós-graduação em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra e mestrando em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC. É assessora de projetos da Conectas, membro da Coalizão Negra por Direitos, da Me Representa e do tretaaqui.org. Mulheres incríveis, maravilhosas, já estão aqui. Amanda, Karine, Dani e Tainá, sejam muitíssimo bem-vindas ao nosso estúdio aqui do Programaria Summit. A gente está muito, muito feliz em ter cada uma de vocês para esse debate que promete muito, gente. Estou muito animada. Então, aproveito e passo a palavra, então, para a Amanda, que vai ser nossa super moderadora. Amanda, boa tarde. Bom painel para vocês. Maravilhosas, né? Eu não vou ficar aqui derretendo de elogios, porque a gente ainda tem muito tempo para a gente ficar se elogiando, então, em breve eu elogio um pouco mais. Gente, já que fomos apresentadas, que isso é ótimo, né? Porque a gente fica sem saber que parte da linha da nossa experiência profissional a gente fala, porque a Iana já fala bastante da gente. Eu já queria puxar aí esse tema diversidade, que ninguém sabe direito para que lado que vai diversidade, qual lado da diversidade que cada um defende, né? Então, como a Iana disse, não só na programaria, parece que diversidade também foi um dos temas descobertos pelo mercado. Então, uma boa parte do mercado, como eu tenho falado disso, a gente também já sabe que o ESG, quando a gente está falando ali da parte mais corporativa e conselhos, começou a olhar para a diversidade. Alguns fundos, empresas nos Estados Unidos podem fazer IPO só com mulheres no conselho. Então, parece que está tudo começando a mudar e caminhando para um lugar interessante. A gente também não sabe se é o melhor porque as coisas ainda estão indo. Dentro disso,
Como que vocês enxergam a importância da diversidade e da inclusão nos ambientes corporativos? E aí, para a gente não ter briga, Karine, comece por você, me diz. Eita, eu começando, abrindo, olha só. Primeiro, eu queria agradecer aí a honra, me sinto muito privilegiada de estar aqui nesse painel com a Amanda, com a Dani, com a Tainá, e dizer que eu estou muito feliz aqui de poder estar vendo isso acontecer digitalmente. Sou fã aí da Iana também. Eu acho que, assim, hoje, mais do que nunca, gente, a gente está num momento de tantas crises, né? Crise ambiental, política, social, econômica. E eu acho que, assim, hoje a questão da diversidade, ela grita, né? E eu acho que hoje a empresa que não estiver preparada para, de fato, lidar com esse tema, não vai sobreviver. Então, eu tenho feito muitos trabalhos aí já há alguns anos dentro de grandes empresas e vejo muito ações e iniciativas para inglês ver, pouca, de fato, engajamento da alta liderança, e hoje eu acredito que não é possível você fazer nenhum trabalho sério, comprometido nas empresas se você não tem alta liderança engajada. Então, a ANIL, ela vem com essa proposta de realmente desenvolver lideranças preparadas para lidar com esse momento que a gente está. É óbvio que ele já era necessário, mas eu acho que agora ele assim, se não existir, as empresas também não existirão. Então, acho que não tem outra opção. Não tem outra opção se não falar disso de maneira séria, de maneira aberta, de maneira comprometida e criando um espaço, de fato, psicologicamente seguro, né? Eu acho que isso hoje é tão pouco falado, mas eu acho que a gente precisa aprofundar mais isso, né? Como que é criar, de fato, um ambiente psicologicamente seguro para as pessoas se sentirem confortáveis, reconhecidas, valorizadas nesse ambiente. Então, eu gostaria de contribuir aí no painel, trazendo um pouco desses insights aí. Nossa, maravilhosa, Karine. Dani, ainda pensando aí sobre a importância de se discutir isso dentro do mercado, você também vê que isso é uma discussão aí no Canadá ou não? É uma coisa mais localizada? Qual que é a importância da diversidade e da inclusão? Sim, eu percebo que é uma discussão bem presente aqui no Canadá, pelo menos na empresa que eu trabalho com desenvolvimento de software, em consultoria de software, dos processos seletivos que eu participei, dos que eu vi, eles são bem preocupados com essa questão de que a gente precisa ter representatividade no que diz respeito à questão de gênero, né? A gente precisa ter mulheres, e mesmo em relação a minorias discriminadas, populações discriminadas, que o Canadá tem por exemplo, se a gente for pegar a população negra, que no Brasil é a maioria da população, no Canadá é uma minoria, né? Tipo, não chega a 4% da população canadense, e eles têm uma preocupação de vamos falar sobre o que diz respeito à população negra. Mas eu acho, enfim, eu percebo que as empresas, de modo geral, seja no Brasil, no Canadá, eu acho que na maioria do mundo começam a se movimentar para poder falar e abraçar a diversidade. Porém, o que eu percebo é que muitas das vezes a gente tem que se perguntar o quanto disso tudo é uma jogada de marketing, né? Porque agora está na moda e eu preciso lucrar, né? Porque não sejamos ingênuos, a gente mora no mundo capitalista, em que, no final das contas, tudo tem que resultar em lucro, em dinheiro, né? Então, o quanto será que eu vou deixar de lucrar se eu não falar sobre diversidade, inclusão, se eu não falar que eu luto contra o machismo, o racismo, a LGBTfobia, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a se questionar o quanto são realidades de fachada e o quanto realmente são propostas e são ações que vão mudar de fato alguma coisa. Eu não sou ingênua em acreditar que, vivendo no mundo capitalista e partindo do princípio que a gente vive dentro de uma sociedade que tem diversos preconceitos, que tudo isso será mudado porque as empresas agora estão fazendo campanhas contra o racismo, por exemplo.
racismo não vai acabar porque as empresas resolveram, uma empresa ou outra, né, ou começa-se a fazer mais campanhas sobre este assunto, né? Mas como a Karine colocou, eu acho que então, assim, eu parto do princípio que a gente não tem que ter ilusão de que a gente vai acabar com a discriminação porque a empresa está fazendo uma campanha. Mas, como a Karine colocou, eu acho que a gente deve considerar que esses espaços têm que ser minimamente seguros, porque eu tampouco acredito em espaços seguros. Né? Eu acho que se a gente mora numa sociedade que tem um histórico escravocrata, que tem um histórico judaico-cristão hipócrita, né? Que tem um histórico LGBTI-fóbico, não é porque a empresa fez uma campanha, apareceu na mídia, que, olha, agora não tem mais discriminação aqui onde eu trabalho, por mais fofinha, por mais que ela tenha a bandeira LGBTI lá na entrada, né? Mas que minimamente essas empresas consigam ofertar um espaço que a sinta um pouco mais confortável, né? Em que ela não tenha que temer o tempo inteiro que ela, por exemplo, vai ser impedida de fazer algum trabalho ou alcançar alguma posição por conta da cor da sua pele, por conta da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, porque ela é mulher e o outro é homem, né? Então, enfim, eu acho que são duas coisas que a gente tem que considerar, né? Porque eu acho que hoje em dia, muitas vezes a gente acha que, olha que máximo, o banco XYZ está fazendo uma campanha, olha, a gente vai abraçar a diversidade LGBTI. Gente, não vai acabar a LGBTI-fobia porque o banco está fazendo uma campanha, né? Vamos, né, colocar os pingos nos is. Enfim, legal. Acho que concordo super, Dani, com você, assim. E por outro lado também tem esse lado vantajoso que já que estamos todo mundo falando e querendo colocar dinheiro, né? Por que não também puxar essas iniciativas? Nesse sentido, Tainá, a pergunta de $1 milhão. Diversidade é custo ou investimento? Dentro do seu dia a dia aí, como é que você defende também essa pauta? Cara, é muito complicado para mim, porque na verdade eu não trabalho com diversidade, né? Eu trabalho com equidade. Eu tento explicar para as empresas e para as organizações da sociedade civil, porque eu acho que é importante a gente considerar também que as pessoas exercem um trabalho laborativo, uma atividade remunerada às vezes, e estão dentro de um ambiente de trabalho quando falam de organizações, que a gente precisa entender que não adianta você pegar um monte de gente diversa, enfiar num espaço sem o mínimo letramento e adequação da cultura daquele lugar. E com isso eu não estou querendo dizer que a gente consegue construir um ambiente plenamente seguro, que é o que a Dani falou e eu concordo plenamente. Mas eu acho que a gente consegue construir um ambiente em que aquela corporação, enquanto pessoa jurídica, assume a responsabilidade da manutenção da existência de direitos e garantias para a maior parte dos funcionários, havendo mecanismos dentro da ordem da governança e do compliance que tem aí por sua responsabilidade fazer com que essas pessoas possam ser responsabilizadas pelos seus atos e que a empresa também seja protagonista dessa responsabilização. Não no sentido de responsabilizar individualmente quem pratica uma conduta violenta, uma conduta discriminatória e tudo mais, mas no sentido de se reconhecer como um ator primaz da produção e da manutenção dessa violência dentro de espaços de empresas, organizações e corporações. Então, eu acredito que a diversidade, como tudo dentro da lógica do capital, acaba se tornando um produto e um valor. E ela vai se tornar um valor a partir de lutas coletivas endereçadas desses grupos que são maioria silenciadas, que são socialmente subalternizados e que fazem um trabalho de direcionamento, de compreensão da sociedade como um todo e de diversas perspectivas, com uma multidimensão de atravessamentos que permite com que empresas compreendam que existem passos que elas não vão conseguir dar mais para conseguir mais grana. E isso faz toda a diferença para o nosso trabalho aqui. Essa é uma daquelas horas que eu fico assim, queria estar junto com todo mundo, para falar assim, meu Deus, esse papo que, gente, sinto muito, não vai durar só 40 minutos não, tá, produção? E pegando
um pouco nessa linha ainda, Tainá, quando você fala, né, tipo, tem essa coisa da diversidade no capitalismo vira produto, né? Qualquer outra pauta, qualquer pauta que ela vai para o público, ela acaba virando uma pauta que é produto. E eu queria explorar com vocês essa pauta da interseccionalidade. A gente tem uma mania no capitalismo de achar que as pessoas só cabem dentro de uma caixinha. E, na verdade, não sei vocês, mas eu devo estar dentro de infinitas caixinhas e eu odeio que me coloquem dentro de uma caixinha, porque é muito difícil, assim. Quando a pessoa começa comigo querendo me ler, eu quero bater nessa pessoa porque está muito errado, né? É um pouco dessa lógica aí exploratória que foi feita dentro do país. Dentro disso, como que vocês avaliam os debates? E aí pode ser cada uma também dentro da sua realidade, né? Como que tudo que vocês são também conflitam com essa realidade e como conseguir defender essas pautas. Por exemplo, o racismo estrutural. Num país tipo o Brasil, que descobriu que o racismo existe só em 2020. E é meio maluco a gente estar rindo, porque a gente já sabia que isso não é real. Mas como é que é, assim, para vocês também, essa pauta da interseccionalidade e essa disputa entre as narrativas e entre todas essas questões? Dani, a gente pode começar por você, a gente vai... Eu acho, bom, uma ótima pergunta. Eu já fui convidada por conta do Transempregos, eu acabei sendo convidada para poder falar em alguns eventos de empresas. E uma vez eu me lembro que eu fui convidada por um banco, que evidentemente não vou falar o nome, em que eles me disseram que a pauta de gênero já estava resolvida ali na questão da diretoria, porque eles já tinham quase 50% de mulheres. E aí eu falei assim, nossa, bacana, né? Porque é tão difícil a gente encontrar empresas em que as mulheres tenham essa possibilidade de chegar a cargos que homens com mais facilidade chegam. Mas olha, deixa eu te lembrar uma coisa, eu não sei se isso é ou não é pauta aí neste banco, mas quando a gente fala que as mulheres chegaram à direção, de que mulheres a gente está falando? Porque eu ouço bastante, olha, as mulheres estão ganhando espaço, as mulheres estão, por exemplo, na minha área, que é tecnologia, agora a gente tem mais mulheres. De que mulheres a gente está falando? São as mulheres que têm deficiência física, são as mulheres surdas, são as mulheres lésbicas, são as mulheres negras, são as mulheres pretas retintas da periferia, são as mulheres transexuais, são as travestis. De que mulheres a gente está falando? Porque senão a gente volta novamente, a gente dilui o específico no universal. Eu não quero ser rotulada como a transexual, né? Como eu fui durante toda a minha carreira, porque trabalhar com desenvolvimento de software é quase que hegemonicamente um espaço de homens brancos, héteros, cisgêneros. Então, você não vê pessoas negras, você não vê pessoas, mulheres transexuais, então eu acabo sendo, olha, essa é a transexual da empresa, essa é a transexual da equipe, a transexual da equipe chegou, a transexual da empresa, ou a transexual da empresa dando tchau. Então, assim, ó, eu não quero ser rotulada como uma transexual, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós precisamos lutar para que as empresas, para que a gente não caia nesse discurso de somos todos humanos, né? Nossa. Que, aliás, aí no Dia da Consciência Negra é muito recorrente, né? Para que um Dia da Consciência Negra, né? Então, assim, sim, eu sou uma pessoa que eu sou atravessada por diversas questões, né? Eu sou da classe trabalhadora. Apesar de eu estar no Canadá, as pessoas acham que a gente muda de país porque a gente é milionária, riquíssima. Queria eu, né? Eu tô aqui conversando com vocês e depois eu estou trabalhando hoje. A gente só muda, só deixa de ser pobre em reais, né? Agora eu sou pobre em dólares canadenses, mas continuo sendo da classe trabalhadora. Enfim, eu acho que é muito necessário que as empresas e que a sociedade de modo geral, né? Porque as empresas não existem sem a sociedade, comecem a se dar conta de que esse discurso de que agora a gente está quase resolvido, ou resolvemos a questão de gênero, né? A mulher não existe, existem as mulheres. Veja, nós estamos aqui entre 4 mulheres que com certeza temos histórias de vida muito distintas. Se nós sentássemos para conversar, eu tenho certeza que eu aprenderia muito com as 3 e nós aprenderíamos com todas nós e saberíamos coisas que a gente... nossa, nem ia poder supor. Então, como que a gente pode... agora já resolveu a questão aí da mulher, né? Como se existisse esse grupo hegemônico mulher. Então, é isso que eu acho que nós precisamos cada vez mais bater na tecla, né? Quando a gente fala que as mulheres estão adentrando na área de tecnologia, de que mulheres são essas, né? Enfim.
Legal, bem interessante. Tem duas coisas que eu quero destacar do que você falou. Quando a gente fala que as mulheres estão virando vice-presidentes, é importante a gente ter um olhar que, independente de qual mulher seja essa, é bem comum que essas mulheres não estejam nas áreas de negócio. Elas estão, no geral, nas áreas que dão apoio. Então, é a mulher que é profissional de finanças, do RH. Não tem demérito nenhum estar nesses lugares, mas ainda tem um problema que é tipo, tá, como é que essas mulheres vão discutir a parte estratégica, né? O negócio, de fato, a hora que ele vai dar dinheiro. E tem um outro, eu li um livro recentemente, eu tô olhando pro lado que às vezes eu deixo as coisas jogadas assim, mas eu não tô vendo ele agora. Mas ele destaca um ponto da humanidade, que fala, porque é a história da humanidade. E aí, na hora que esse pessoal vem com esse papo de história da humanidade, a gente desconsidera todo mundo, né? Porque essa humanidade, ela só diz respeito a algumas pessoas. Até quando a gente fala da humanidade, quando a gente está falando da diversidade como um todo, ou até quando a gente fala do cuidado do planeta Terra. A gente olha, às vezes, para a natureza, para a sustentabilidade, está acabando com tudo para depois vender sustentabilidade de outra forma, garrafinhas mais sustentáveis. Era só não ter destruído, né? Mas era em prol da tal da humanidade de alguém. Tainá, você comentou que trabalha com equidade. Esse tema da interseccionalidade também conversa no seu dia a dia? O que é trabalhar com equidade e também como que é trazer essa pauta no dia a dia? Nossa, Amanda, tá sendo um desafio, assim. Eu já trabalhava com isso, mas é muito complicado, né? Porque a gente, quando é mulher preta, a gente faz várias coisas que a gente não acredita que é um trabalho. E a gente demora muitos anos para perceber que o que a gente faz tem a ver com ser um profissional daquela área específica que desenvolve determinado produto ou serviço. Toda vez que eu entro numa reunião, primeiro eu preciso explicar que eu não faço recrutamento, por exemplo. Que não faz parte do nosso trabalho, até porque nós somos uma consultoria composta por pessoas do direito. E isso significa dizer que a gente está trabalhando dentro da perspectiva da legalidade e não dentro da perspectiva da inclusão. E aí eu fico pensando assim, através das lentes que você apresentou antes, que é pensar racismo estrutural, que é entender como que é que as mulheres performam nesses lugares e entender o meu lugar dentro de uma empresa em que eu sou uma fundadora, que o nome parece que é CEO, mas eu não consigo me ver desse jeito, porque eu conheço uma só, que é a Rachel Maia, e segundo, porque é um trabalho que, da perspectiva da Gema, é um trabalho que está sendo feito exclusivamente até agora por nós. Existem consultorias de gênero, sim, mas são consultorias de diversidade e inclusão. O nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho tem um fundamento racial. E esse fundamento é trazido porque eu faço questão dele, porque eu acredito que não dá para a gente fazer um trabalho sério, um trabalho coeso e um trabalho que perdure no tempo, que tenha a ver com equidade dentro de organismos e organizações e que esteja apartado da narrativa da interseccionalidade, da multidimensionalidade de opressões e de narrativas de construção da subalternidade do outro. Porque a gente pode sim, eventualmente, ter um ambiente em que todo mundo seja LGBTQIA+, em que todo mundo seja negro e que as subalternidades compostas pela sociedade que nos ensina e que vai cozindo a gente ao longo dos anos no caldo do racismo, do machismo, da gordofobia, das violências de gênero, da LGBTQIA+, fobia e tudo mais, faz com que a gente aprenda a refazer o caminho da violência para com os outros, sem contar se a gente começar a pensar no auto-ódio. Então, eu acredito que não dá para eu dizer que eu trabalho com equidade se eu não pensar essa equidade pelo viés da interseccionalidade, se eu não levar em consideração que o fato de eu ser uma mulher negra, mas que eu não falo pela negritude coletiva, muito menos por todas as mulheres negras, ou não levar em consideração que eu vou ser um ser humano sempre em aprendizado e sempre em aprendizagem, que a gente aprende e ensina, principalmente quando a gente é consultora. É impossível dizer também que eu consigo fazer esse trabalho só com a minha equipe dentro da Gema. Por isso que a gente precisa sempre de parceiros e conhecer outras pessoas. Mas o que eu acho mais importante de pensar a interseccionalidade nesse meio é reconhecer como as pessoas querem se aproximar da gente e eventualmente o nosso trabalho, querendo muito
que nós tenhamos um olhar de, sei lá, de falar, ai, que incrível, tem 2 mulheres brancas aqui, ai, que máximo. E eu acho isso efetivamente incrível e caro, porque é muito difícil para uma mulher, independente de qual conformação de mulher ela seja, chegar em determinado lugar. Mas é importante a gente reconhecer, enquanto pessoas que precisam ser responsáveis, responsabilizadas e sempre atentas, no que se refere à questão da equidade, no que se refere à inclusão e à diversidade, compreender que uma única pessoa não vai fazer a diferença no ambiente todo, porque essa única pessoa vai ser mastigada pelo ambiente, que ela vai fazer de tudo para que se torne um pouco menos pior para ela e para as outras pessoas que vão vir depois, porque até onde eu conheço de pessoas que entendem equidade como fundamento ético de vida, essas pessoas sempre entram em lugares tentando fazer com que as portas continuem abertas para outras pessoas entrarem, porque essas pessoas, assim como eu, como vocês, não querem estar sozinhas, mas elas querem continuar e permanecer, mas com outras pessoas que também estão ali dentro. E aí fica muito complicado se a gente falar que faz um trabalho de mudança cultural sem a gente nos rever. Por isso que uma das missões e um dos lemas da GEMA, consultoria, é mudar o mundo começando por dentro, porque a primeira mudança que a gente precisa fazer é dentro de nós, e é enquanto pessoas que fazem esse trabalho, e dentro de nós enquanto organização de GEMA, e dentro de nós enquanto pessoas que nos contratam para fazer esse trabalho. Dá para dar 20 likes, que ela acabou de falar? Cadê? Karine, aproveitando essa temática, você tem uma experiência que conversa muito com isso ao longo de muitos anos. E aí, logo no início da sua fala, você também trouxe de que é importante a chancela da alta liderança, né? Desse mesmo que oprime, é muito importante que ele entenda que é para ele parar de fazer isso e olhar para um lugar diferente. Tá, não parece fazer sentido, essa é a verdade. Como que acontece essa transformação? O que você já viu acontecendo? E depois, gente, tanto o Tainá quanto o Dani, se vocês também quiserem colaborar com a resposta, fiquem super à vontade. Massa. Gente, vocês abriram tantos filtros aqui e eu estava pensando na minha condição, né? Só pegando o gancho da última pergunta, e para mim, assim, eu vim de uma área de humanas, né? Me formei em sociologia, comunicação e fiz uma transição de carreira, fui para a área de tecnologia, me tornei gerente de projetos dentro da Unesco, passei por todos os desafios que as mulheres passam, né, capacidade intelectual sendo questionada, piadas machistas, sexistas no ambiente, e eu digo que para mim o Maria Lab foi para mim a grande escola de reconhecimento dos meus privilégios, porque até então eu transitava muito com mulheres brancas da área de tecnologia, as poucas que existiam, e reconhecer que de fato eu tinha privilégios, que de fato eu estava em contato com pessoas com desafios muito maiores que os meus, ali para mim eu falei assim, cara, qual que é o trabalho que eu estou fazendo? Qual que é o nível de superficialidade que eu estou desenvolvendo? Então, hoje ainda fazendo esses trabalhos que eu faço dentro das empresas, eu trago muito essa pauta também para as mulheres, né? Principalmente para as mulheres, porque eu ainda dialogo com as mulheres brancas, infelizmente, dentro das empresas, essa é a realidade, né? As poucas que existem ainda são essas. E aí, quando você fala sobre a questão da alta liderança, eu acho muito curioso, a Dani trouxe um ponto que é muito importante. As empresas, várias empresas que eu estou dando hoje treinamento, elas falam assim, não, a gente já tem várias ações de diversidade aqui, a gente realmente já está bastante avançado, tem muitas, né, 2025, a gente quer bater a meta 50-50 e tudo mais. E aí você vê na fala, é uma fala excludente, é uma fala discriminatória. Então, assim, realmente as pessoas não percebem os vieses que tem. E aí eu entendo assim, gente, é um trabalho que eu acho que é um passo de cada vez. Acho que a primeira coisa que eu acho que é importante quando a gente está falando sobre liderança, como que eu engajo essa liderança, como que essa liderança muda? Eu acho que é pensar, primeiro estar presente para o contexto que está. Em que sentido? Cara, você está interrompendo a fala da outra pessoa? A pessoa está falando, você está ignorando, você está no celular, você está fazendo o quê?
né? Tem uma pessoa que está contribuindo com uma ideia, né, essa ideia não é endossada por essa pessoa, é endossada por outra pessoa. Então, assim, eu acho que se a gente estivesse falando assim, cara, como que eu vou mudar esse sistema? Do meu ponto de vista, assim, se a pessoa genuinamente quer, ela precisa estar presente. Presente para as microagressões que ela está fazendo no ambiente. Porque essas pessoas não percebem, elas literalmente, elas não percebem. E aí eu vou para um passo a mais, que é, uma vez que você está presente, você percebe que outra pessoa está interrompendo outra pessoa, você defender essa pessoa. Então, você chegar e se posicionar, olha, a Karine não concluiu o raciocínio dela, deixa ela concluir a fala. Nossa, essa ideia que você acabou de dar é exatamente a ideia que a Karine deu. Então, assim, sair da bolha, realmente, da presença e para ações mais intencionais. Cara, foi convidado para um painel, só tem homem, não aceite. Não aceite estar nesse painel. Então, eu não vejo outra possibilidade se você não desenvolver ações mais intencionais nesse ambiente que você está. E aí, indo para uma outra linha, o que motiva, de fato, essa pessoa? Eu acho que isso é muito importante, a gente falar sobre motivação. Porque pode, às vezes, ser a motivação do lucro. Cara, realmente, é isso mesmo, que a empresa cresça, foco no lucro. Vai ter gente que vai focar nas próximas gerações, a filha que nasceu e agora quer que, por causa da filha, tenha mais equidade no mundo. Eu acho que o primeiro passo é a pessoa entender o que motiva ela, de fato, nesse tema. Porque se não for genuíno, no meu ponto de vista, se não for genuíno a motivação real, não há transformação. Realmente não há essa transformação, ela não acontece. Então eu faço um trabalho muito nessa linha, assim, de entender, primeiro, a motivação, primeiro é uma desconstrução de toda a lógica do patriarcado, de toda a lógica racista, excludente que essa sociedade nos desenvolveu, e depois indo mais para essas ações mais intencionais. Então, não é um trabalho de dia para a noite. Realmente, quando eu estou falando com líderes, essas pessoas elas precisam querer fazer parte dessa mudança. Senão, fica mais uma vez para inglês ver, fica mais uma ação de marketing dentro da empresa e bate lá na porta só porque é Dia Internacional da Mulher, é porque é isso, é porque é aquilo. A gente precisa ter uma ação de Dia das Mães, vem aqui falar aqui com a gente. Então, eu tenho hoje alguns inegociáveis hoje para trabalhar dentro das empresas. E esse negociável legal, você quer que eu faça um trabalho aqui? A alta liderança vai estar presente? O executivo, o presidente vai estar presente nessa palestra, nesse workshop? Vamos conversar com eles primeiro? Porque senão não faz sentido mais para mim, entende? Senão é mais do mesmo, é mais uma atividade de diversidade, é mais uma ação que está sendo feita para não resolver um problema real. Então, hoje eu atuo de uma maneira muito com inegociáveis muito claros, assim. Senão, e eu não quero, não é pelo dinheiro, entende? Não, assim, dinheiro, claro, quero ter sustentabilidade, sim, mas não o dinheiro é um meio, né? Não é um fim. Então, a gente precisa ter muito essa clareza de quais são os negociáveis que a gente quer trabalhar, com quais empresas a gente quer trabalhar. Que ainda tem isso, não é com qualquer empresa. Qual é a empresa que você quer fazer de fato essa mudança, né? Vocês têm alguma coisa para contribuir? Senão eu quero jogar uma pergunta bomba. Possa? Por favor. Assim, recentemente a Iana já comentou, né, que a gente ouviu falar que contratar perfis diversos é nivelar por baixo. E aí, é nivelar por baixo ou não é nivelar por baixo? Quem começa? Tainá, Dani? Cara, posso começar. Eu acho que dizer uma frase assim, sem contexto, é muito complicado. E eu não estou dizendo que, ai, nossa, a pessoa é maluca e tal. Não, nada disso. Eu acredito que a gente precisa entender o momento em que a gente está nos lugares onde a gente existe. E quais são as lógicas praticadas naquele momento. Porque assim, você tá num lugar como Maria Lab, pode ser que seja isso mesmo.
porque a diversidade AD aparentemente está contemplada. E eu digo aparentemente porque eu não faço parte do Maria Lab, não acho justo eu dizer sim ou não. Mas quando a gente fala de outros ambientes, como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, que é um órgão de governo, mas que é um órgão que deveria e teria a obrigação de trabalhar dentro da tríade da diversidade, da equidade e da inclusão, isso não acontece lá. Cara, se tivesse mais 5 juízes negros lá, ia ser tipo, nossa, aumentou em 220% a quantidade de pessoas negras aqui. E com isso eu não quero dizer que eu acredito que essa seja a solução para esse órgão, por exemplo, mas eu acredito que a gente tem que ter seriedade, ética e um olhar atento para lidar com as realidades que a gente critica ou que a gente pretende melhorar. Uma outra questão que eu acho que é importante para a gente falar é, se a gente critica em geral, eu acredito pessoalmente, Tainá, pessoa física, que a gente critica quando a gente consegue propor algo. Então, em geral, quando eu estou muito insatisfeita com alguma coisa, eu escrevo, reclamo, escrevo representações e tudo mais, ou participo dos lugares que fazem isso para poder me somar ao grupo de trabalho que desenvolve determinadas ações. Eu acredito que também a gente precisa entender o que a Karine falou, sobre o que é que move a gente para fazer determinadas coisas. Porque senão a gente perde o fio da meada e a gente acaba atrapalhando quem está construindo há algum tempo coisas que são muito importantes para pessoas que têm muito menos do que a gente tem aqui. E não dizendo que tem muito, mas dizendo que a gente tem alguma coisa para ter os acessos que a gente tem para estar aqui nesse momento, trocando essa ideia, conversando e se aprofundando e conversando com essas pessoas que estão aqui junto com a gente nesse momento virtual. Eu acho que um exemplo disso numa lógica capitalista, machista, de uma lógica voltada à ideologia moral judaico-cristã e tal, tudo mais, talvez ver uma empresa igual a minha seria ai, que absurdo, ai, já não gostei, não quero. Numa lógica que eu acredito que seja plausível para o trabalho que eu faço, que bom, eu fico muito feliz de ver mais gente trabalhando com esses temas, eu fico muito mais contente porque terei mais parceiros, a gente tem mais chance de se somar, de criar um organismo para lidar com essas questões em conjunto, seremos mais gente para o mesmo par, que dá a possibilidade de incluir pessoas, outra narrativa. Então eu acredito que, e não sendo escusa de responder a pergunta, que a gente precisa começar a tomar cuidado com o que a gente fala, e entender as críticas também, e não ter a vaidade enorme para não ouvir críticas que não são feitas, mas também para considerar a nossa trajetória pessoal e de que maneira aquela crítica se conforma dentro da realidade que a gente vê, analise dentro da realidade que existe, né? Porque eles têm várias perspectivas para a mesma situação. Por isso que eu fico preocupada com esse tipo de frase, porque para mim ela pode ser legítima. Eu tenho algumas críticas, algumas iniciativas que hoje pautam algumas coisas que estão em voga no momento, antirracismo, antimachismo, anti-LGBTQIA+fobia, mas eu fico pensando, cara, isso aqui é sério? Qual é a profundidade disso? Quais que são os valores, os princípios básicos? Com quem você conversa ou não? Você tá olhando para trás para ver quem construiu a estrada de tijolos para você andar até aqui e continuar construindo esse lugar? Porque senão fica muito complicado dizer que você está fazendo alguma coisa que é efetivamente e coletivamente importante, que eu acho mais importante. Então, sem analisar alguns desses pilares, fica muito difícil entender se é ou não algo que a gente pode dizer e colocar num dos lados da balança, sabe? Eu pertenço a um grupo que 90% das mulheres transexuais e travestis no Brasil estão se prostituindo, né, que tem uma expectativa de vida de 35 anos no Brasil, o país que mais mata travestis transexuais no mundo. Então, assim, eu estive muito acostumada a não ver outras mulheres transexuais e travestis em nenhum espaço, na faculdade, nenhum espaço onde eu estive. Logo, sou privilegiadíssima, como a Tainá acabou de dizer, né, partindo desse pressuposto. Afinal de contas, a maioria não teve condição ou oportunidade de terminar o seu ensino fundamental. E eu já trabalhei em empresa em que, quando eu perguntei por que nós não contratamos
uma outra mulher transexual, uma outra travesti, porque as exigências para as vagas que a gente tem, essas pessoas não alcançam, as vagas estão lá publicadas, mas elas não aparecem, né? E aí, novamente, a gente vai nivelar por baixo. Então, eu acho que primeiro a gente tem que se perguntar, eu vou fazer a pergunta em cima da pergunta, o que você está definindo como baixo? Né? Porque se a gente mora dentro de uma sociedade em que, quando a gente olha ao nosso redor, como o exemplo que a Tainá acabou de dizer aí do Tribunal de Justiça e tantas outras instituições no Brasil, né, que sejam elas do governo ou não, em que a gente não vê pessoas, se tem pessoas com deficiência física é porque existe uma lei que obriga a empresa a contratar, porque senão ela não estaria lá. Né? A gente não vê a mulher lésbica assumida, a gente não vê a travesti, a gente não vê a pessoa negra da periferia, a pessoa periférica de modo geral, né? Então, assim, por que a gente não vê se essas pessoas compõem a sociedade, se essas pessoas estão, inclusive alguns grupos aí, por exemplo, se a gente for pegar o grupo de mulheres, é um grupo majoritário, né? As mulheres são a maioria, e por que elas não estão em todos os cargos, em todos os espaços, né? Por que será que elas não estão? Então, o que você está chamando de baixo? Você está chamando de baixo, né, grupos extremamente diversos, em alguns momentos majoritários, né? Eu acho que nós, enquanto indivíduos, as empresas, enquanto organismos que contribuem para a sociedade e delas obtêm benefício, precisamos pensar na sociedade como um todo. Afinal, eu não sou uma ilha, a empresa não é uma ilha, né? Vou produzir no seu sapato para a pessoa A, B ou C, né? Eu acho que o seu sapato vai servir para o pé da branca, da negra, da travesti, da pessoa cisgênera, da hétero, da lésbica. Então, assim, você tem que pensar na sociedade como um todo, e se a sociedade em que você está inserido é uma sociedade desigual, né, o que nós podemos fazer enquanto indivíduos, e mesmo que seja pela questão do lucro, né, porque a gente sabe que no final das contas é o que vai mover a história toda, mas como também a Tainá acabou de colocar, eu acho que seja, ou a Karina também, né, que seja uma coisa realmente que vai mudar de fato. Não seja uma coisa para inglês ver, né? Não seja só uma campanha, uma propaganda. Você faz uma campanha, uma propaganda de que você está preocupado com o animal que foi, da cachorrinha que foi morta a pauladas no seu supermercado, mas no outro dia tem um homem negro sendo assassinado dentro do estacionamento do seu supermercado. Qual foi, de lá para cá, qual foi o treinamento que foi passado para essas empresas terceirizadas, numa lógica do capital em que a gente terceiriza o trabalho para a gente não assumir responsabilidades, né? Então, assim, quais são as responsabilidades que estão sendo colocadas? Então, a gente vai nivelar por baixo? Olha, a gente vai nivelar de acordo com a sociedade. A sociedade em que eu moro é uma sociedade desigual. As minhas iguais estão agora se prostituindo na rua. Eu sou uma pessoa privilegiadíssima que estou aqui nesse bate-papo com vocês. Né? Então, por que elas são... E elas são obrigadas. Se 90% de um grupo inteiro está se prostituindo, ninguém vai fazer com que eu acredite de que 90% de um grupo escolheu se prostituir. Né? Então, por que será que essas pessoas são obrigadas a se prostituir? Né? Então, eu acho que eu faço a pergunta em cima da pergunta. Você prefere continuar morando numa sociedade? Você prefere continuar fazendo parte de uma empresa em que, quando você coloca o pé para fora, você vê pessoas jogadas nas calçadas, né? Eu morei minha vida inteira no centro de São Paulo, o que mais aumentou ali foi a população em situação de rua. Pessoas jogadas na calçada, sem ter o que... Imagina numa pandemia, a pessoa não tem como tomar um copo d'água. A gente tem que higienizar tudo o tempo inteiro. Imagina a pessoa não ter como tomar um banho. É essa sociedade que você está construindo? É essa sociedade que você está gostando de morar? Né? Então, essa sociedade que você quer deixar para os seus filhos, que você quer deixar para as gerações futuras? Então, peraí, parceiro, sinto muito, mas essa sua pergunta não cabe. Eu acho que é responsabilidade da empresa, sim, é sua responsabilidade. A gente vai contratar a pessoa que não teve a oportunidade de chegar na escola? Vamos contratar. Vamos treinar? Vamos. É claro, eu não acredito que deva ser um processo seletivo do tipo, tá, é negra, é travesti, então pode vir trabalhar aqui, né? A gente tem que aferir neste processo seletivo o que essa pessoa,
quais são as competências. E quando eu falo competência, não é uma questão de diploma, porque eu trabalhei com N pessoas com mestrado e doutorado que não sabiam P nenhuma, entendeu? Que não entregavam trabalho. Homens preguiçosos, homens que estão há anos dentro de uma empresa em cargos altíssimos, que você se pergunta como essa criatura conseguiu chegar nesse cargo, se não faz nada, né? Mas aí você, mulher, você negra, você transexual, você tem que provar que você faz 10 vezes mais do que qualquer pessoa que faz alguma coisa ali dentro. Então, assim, nivelar por baixo é manter essa estrutura daquele tiozão branco, hétero, cis, que não faz nada, ganha uma bica, enquanto as pessoas das minorias discriminadas, no máximo que elas conseguem chegar é como terceirizada na faxina. Nossa, total. Acabou, Socorro, né? Produção, arruma um encontro presencial entre a gente, tá? Pelo amor de Deus. Gente, o que acontece? Quero muito. O tempo já passou, mas eu vou quebrar o protocolo. Desculpa, Mari, desculpe, Ana. O nosso painel chama Diversidade é Potência. E aí, gente, eu conto com o poder de síntese de vocês, porque elas vão derrubar, porque tá muito pesado o nosso painel. É o seguinte, diversidade é potência? Por que diversidade é potência? Então, tipo, numa frase muito simples, por que diversidade é potência para cada uma? E aí a gente encerra o nosso papo. Quem começa? Ai, gente, nossa, não dá realmente para fazer esse painel assim em tão pouco tempo, tá? Eu tô vibrando aqui quando fala de cada uma, eu falei assim, meu Deus, a gente precisa estar aqui em outro lugar, estendendo esse diálogo. Para mim, diálogo é potência porque a gente tem a ver com valorização e reconhecimento da diferença como inovação. Como inovação, como potência, como criatividade. Eu acho que a gente ainda, as empresas elas têm ainda, eu não compactuo com esse discurso de que diversidade é sempre a mesma discussão. Ah, gente, diversidade traz lucro. É legal, mas a gente está falando de pessoas mais felizes, a gente está falando de qualidade de trabalho, a gente está falando dessas pessoas se sentirem valorizadas, reconhecidas, essas pessoas serem respeitadas por quem elas são. Então, eu acho que a gente tem que mudar a chave desse discurso. Não é mais sobre lucratividade. Eu sei que pega, cola para as empresas, eu sei que no fundo é capitalismo, mas, cara, se a gente não mudar esses valores, a gente não vai conseguir, de fato, fazer a transformação que a gente quer. Então, eu acho que a gente tem que trazer outros valores para a mesa quando a gente está falando de diversidade. Perfeito. Tainá, diversidade é potência, por quê? Primeiro eu quero agradecer estar aqui com vocês, né, gente? Dizer que eu gostaria de guardar essa live numa caixinha. É um momento muito legal para mim, muito importante, de um evento que é muito caro, há muito tempo para mim, assim, pessoalmente. Eu acho que é muito importante para a Gema poder estar aqui, enquanto consultoria, conversando sobre isso. Para mim, diversidade é cara porque ela traz possibilidades. Possibilidades do uso de direitos e garantias fundamentais em sua totalidade por todas as pessoas, traz a possibilidade da gente reconhecer a nossa necessidade de amadurecimento enquanto sociedade, enquanto coletivos, a chance da gente se reconhecer em construir esperança a partir do profissionalismo. Maravilhosa, Dani. Quero agradecer, Tainá, Karine, Amanda, maravilhosas. Esse realmente foi um encontro, nossa, e Ana também, pelo convite, enfim, todo mundo que assistiu, que participou. E eu acredito que diversidade, para mim, é potência, porque, bom, eu sou uma pessoa potente. Né? Eu sou uma pessoa que nós sabemos, enquanto mulheres, cada uma com as suas especificidades, que a gente teve que, para chegar até a esse ponto que a gente está aqui nesse bate-papo, a gente teve que quebrar inúmeros que nem nós supunhamos que a gente podia quebrá-los, né? Então, assim, eu acredito que essa camada, né, que dentro das empresas, de um modo geral, quando a Amanda coloca quem realmente toca a regra de negócio, que são os homens brancos, héteros, cis, né, esse tiozão que eu falei, né, essas pessoas não tiveram que quebrar nenhum milionésimo do que a gente teve que romper para poder chegar até aqui, né? Então, olha, se nós não formos potentes, quem mais é, né? Então, eu acho que diversidade é potência porque mostra que estas mulheres são fodas, sabe? A gente se
colocar alguma coisa na mão da gente, a gente vai fazer muito bem feito e, como a própria Tainá colocou, a gente vai deixar aquilo de tal forma que a empresa pense, nossa, eu vou contratar uma outra pessoa como ela, porque, olha, se ela fez esse trabalho extraordinário dessa forma, imagina, então assim, ó, é uma questão, já que estamos num mundo capitalista, em que no final das contas é o dinheiro que vai falar mais alto, então vocês precisam contratar pessoas que, olha, se a gente ganhando menos de um salário mínimo ou não, né, porque 3 milhões de pessoas aí no Brasil passaram fome durante a pandemia, né, se a gente com um salário mínimo na mão ou não, ou desempregada, que é a maioria da população negra, a população periférica, a maioria das mulheres que são a maioria das chefes de família nas casas e lares brasileiros. Então, se a gente consegue dar conta de filho, de casa, de trabalho, ganhando uma mixaria, imagina se coloca na nossa mão o que esses tiozão ganham. Olha, se esse povo acha que a responsabilidade desses tiozão é muita responsabilidade, eles não sabem o que a gente tem de responsabilidade. Enfim, é isso. Maravilhosa. Maravilhosa, gente. Muito bom. Gente, diversidade é potência, porque olha só isso daqui, né? Olha a Programaria Summit, eu não tenho dúvida. Eu assino embaixo de tudo que vocês falaram e eu concordo 500.000% com o que a Dani falou. Se do jeito que tá, a gente já tá empurrando as coisas. A Tainá trouxe isso também, né? A gente tá aí tentando deixar a porta aberta o máximo de tempo possível para passar mais gente. Imagina se as coisas ficarem um pouquinho no mesmo nível. Então, se juntas ninguém nos causa, segura, imagina gente. juntas, né? Nossa, total. E Ana, eu acho que agora tá liberado, assim, eu deixo você chegar, despedir da gente. Sim, gente, eu não tenho palavras a não ser exaltar vocês maravilhosos. O chat tá em polvorosa aqui, celebrando que vocês trouxeram tantos pontos, como a Tainá disse, dá vontade de guardar essa live numa caixinha. Inclusive, ela vai ficar salva, gente, a gente vai disponibilizar para vocês, aí vocês podem mandar para todo mundo, porque eu acho que todo mundo tem que assistir isso. Eu só tenho a agradecer mesmo, estou aqui arrepiada, muito feliz de vocês terem topado fazer esse painel com a gente, de vocês terem trazido aí de corpo e alma também, e sem medo, gente, de falar sobre as coisas, né? Teve um comentário aqui da Jaqueline, que ela trouxe justamente isso, já participei de eventos sobre diversidade, e que foram machistas e acabei decepcionada, tem muita resistência dentro disso, e gente que acredita que diversidade é pauta política e não deveria ser tratada em ambiente de trabalho. Gente, a vida é política, né? A gente precisa se politizar, o nosso painel vai falar sobre isso, e a gente continua nessa toada. Então, muito, muito obrigada, Amanda, Karine, Dani e Tainá, por fazerem esse painel tão brilhante pra gente. É só gratidão para vocês. Muito obrigada mesmo. Um beijo para todas vocês. Obrigada. Muito obrigada. Gente, sigam essas mulheres nas redes sociais, tem lá no site do Programaria Summit, vocês conseguem ver todas as redes disponíveis, sigam para que vocês possam continuar essa conversa aprendendo, né, gente? Principalmente a gente aprofundando esse debate dentro da programaria, a gente acredita muito nessa importância, a gente vive em um ambiente em que as pessoas parecem que não querem dialogar, elas querem só discutir, né, debater, e a gente acha muito importante aprofundar justamente a discussão para a gente poder ser cada vez mais consciente e saber do nosso papel também, e de cada uma de vocês, o papel e a responsabilidade que vocês têm para promover mudanças e para questionar o que está aí, né?